Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês na segunda Masterclass aí, agora que a gente já fizemos uma a semana passada, e agora vamos fazer uma hoje em comemoração ao Dia dos Professores. Então, antes de qualquer coisa, eu me coloco aqui à frente de vocês e de quem for assistir também futuramente, prestando a minha homenagem, os meus parabéns a todas que estão aqui, que são professoras, assim como eu, são engajadas em procurar mudar um pouquinho o mundo e tocar as pessoas de alguma forma muito, muito amorosa, porque se estão aqui é porque estão em busca de fazer algo a mais do que já fazem, isso é muito bonito. Esse despertar para o novo, essa busca pelo novo, não, eu digo sempre que não é para qualquer um, para quem realmente entende que no mundo de hoje, algo diferente a gente precisa fazer, porque do jeito que está, caminhando do jeito que está, nós não podemos ficar na mesma, então a gente precisa de algo que nos preencha, algo que nos eleve, e só assim, quando a gente se sentir realmente preenchido, abastecido, a gente consegue oferecer para o outro. Então, não é que a gente precisa primeiro nos abastecer, já pensando em dar para o outro, mas a gente precisa se abastecer enquanto pessoa. Então, parabéns a todas vocês, a todas que estão aqui, que o nosso dia não seja só hoje, sejam todos os dias, porque a gente está na lida aí com os alunos, nas escolas, diariamente. Então, parabéns a todas que estão aqui. E eu fico muito honrada de trazer essa Masterclass, a postura do educador sistêmico, bem nesse dia, no dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Então, parabéns a todas vocês, ok? Eu vou falar um pouquinho de mim, mas já quando eu abrir ali, inclusive, o slide, mas antes eu queria que vocês colocassem aqui no chat de vocês aqui, para a gente poder visualizar da onde vocês são. Eu imagino que todas aqui são do Sul, mas eu gostaria que vocês colocassem exatamente a cidade que vocês são, tá? Para eu saber da onde que vocês estão e também para ficar registrado, então, como se fosse até uma presença, tá? Então, não precisa colocar o seu nominho, porque a hora que você digita já vem o seu nome, e aí coloca o seu local. Garibaldi, a Fabi, legal. Vamos colocando aí. Castro, Paraná. Tudo bem, Gilma? Tudo bem, minha querida? A Cília Garibaldi veio, acho que junto com a Fabi Garibaldi. Nós temos aí um grupo de uma escola aí de Garibaldi que eu estou bem contente dos docentes estarem engajados junto com a Fabi, e aí a Fabi proporcionou isso, e é o que a gente também sempre fala, né? Para a gente fechar equipes aí de escolas para levar isso no conjunto. Isso é muito legal. Escola de Educação Infantil Girassol, muito bom. Fabi, essa escola é particular ou ela é pública? Particular, legal. Fico bastante feliz de ter vocês por aqui, tá bom? Então, vamos começar aí. Carlos Barbosa, Raquel é de Carlos Barbosa. É do Rio Grande do Sul também, Raquel? Acredito que sim. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, vou compartilhar a tela com vocês. O slide, também é da Escola Girassol, legal, muito bom. Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês e eu vou conversando com vocês. Quem tiver dúvida, pode levantar a mão, pode escrever no chat. Se não quiser escrever no chat, eu vou voltar a falar, pode abrir as câmeras também. Aqui é um lugar onde a gente costuma realmente bater papo, compartilhar, então não é só a minha fala. Quem tiver alguma experiência parecida com aquilo que eu estou falando, é importante falar, olha, isso eu já faço, porque vocês vão ver, inclusive, que muitas das coisas que eu falo aqui, talvez são coisas que vocês já fazem. Só que vocês fazem, talvez, de uma forma
mecânica, sem saber que talvez já estejam, inclusive, colocando em prática a postura sistêmica. Então, é importante vocês falarem, olha, isso eu faço, e aí vocês vão entender que isso que vocês estão fazendo já é um pouco da sistêmica, porque eu não tenho dúvida que já estão fazendo. Mas quando a gente faz com a consciência sistêmica, ou seja, entendendo que aquilo que você faz é algo já, um olhar diferenciado para o outro, isso já faz toda a diferença. Tá? Então, é importante vocês estarem olhando para isso e pontuando também, olha, isso eu faço de forma diferente, porque, com certeza, como todas somos professoras, esse compartilhar é importante para a gente poder estar falando, olha, isso eu faço, mas faço dessa forma, isso também é sistêmico, não é sistêmico? Então, esse bate-papo é bem importante. Oi, Valéria, oi, Ana Paula, boa noite. Tudo bem com vocês, queridas? Acabamos de Tudo começar bem. aí. Então, eu estou tá bom. comendo, mas eu estou Tá, acompanhando, tá bom? tá bom, querida. Tá bom. Eu sei, esse horário é meio complicado, né? O horário... Aí, meu marido sempre fala, mas por que você não faz à tarde? Por que você não faz de manhã? Ora, porque tá todo mundo em sala de aula, tá todo mundo na escola, né? Então, eu imagino que nós não temos tempo também, a não ser de noite, ou também aos sábados. Mas eu entendo que o nosso dia a dia aí, para poder fazer esses bate-papos durante o dia, eu vejo que talvez seja mais complicado. Então, eu vou compartilhar a telinha aqui, e vamos juntas trabalhando aí, falando um pouco sobre a postura do educador sistêmico. Mas antes, opa, minha fotinho saiu daqui. Ela estava aqui, minha fotinho, mas ela saiu. Mas está tudo bem. Eu ao vivo aqui. Não está compartilhando. Então, eu sou a Alexandra, sou filha de Nair Perina, Pedro Leonel, mãe de Giovanna e de Georgia, casada com Marcelo. Sou, enquanto filha, também sou irmã. Eu sou a terceira filha, sou a filhinha caçula da minha mãe. Minha mãe hoje tem 93 anos, é uma pessoa ativa para a idade dela, no sentido de que é lúcida, mas precisa dos seus cuidados, das pessoas que a cercam para amparar, mas é uma pessoa que troca também bastante uma coisa comigo, graças a Deus, e o meu pai, no momento, não está presencialmente, mas está, como diz a nossa amiga Andréia, como uma estrelinha iluminando aí os meus caminhos já há 40 anos. Então, essa sou eu, Alexandra, e eu estou com algumas competências aí que me cabem, assim como todas vocês, né? Que a gente vai fazendo um curso, vai se especializando, então a gente acaba estando de várias formas. Hoje eu estou como psicopedagoga sistêmica, atuando bastante agora frente às formações com professores, palestras em escolas. Sou facilitadora em constelação familiar, tanto online como também presencial, mas o meu forte é realmente online, porque as pessoas vêm de muitos lugares. Sou também practitioner em PNL, o que é isso? Uma pessoa que também é especializada em programação neurolinguística. Então, eu atuo junto com a PNL, que formas eu consigo trabalhar com as pessoas para que a gente atinja essa pessoa de uma maneira mais eficaz. Então, eu trago para vocês, eu mesclo bastante a sistêmica também com a PNL. E estou cursando psicanálise integrativa sistêmica, ainda estou em curso, mas é algo que eu estou, logo eu termino. Então, eu tenho algumas competências que me fazem poder trazer para vocês algumas informações, e principalmente uma das competências que eu vejo que é principal para mim, além de todos esses aparatos aí de cursos que a gente faz, são os meus 36 anos de educação. Então, eu comecei lá em 89 como professora, comecei como auxiliar de escola, numa escola particular, fiquei lá por 12 anos, depois me efetivei na prefeitura aqui de São Paulo, porque eu sou de São Paulo,
Fui concursada, trabalhando como professora de educação infantil e fundamental 1, por 21 anos, fiquei na sala de aula de educação infantil, que é realmente o que eu gosto, as crianças, e depois disso eu passei para a direção de escola. Então, eu fiquei um tempo como assistente de diretor, outro tempo até me aposentar como diretora de escola. Então, eu tenho uma vivência tanto do chão mesmo, da classe, da sala de aula, como também da gestão. E isso me ajuda bastante quando eu levo para vocês as informações, não só da postura sistêmica, porque eu trago, inclusive, informações sobre projetos, o que a gente consegue incrementar na nossa escola. Então, a gente consegue fazer um trabalho onde eu tenho essas duas visões, o que me ajuda bastante a levar até vocês essas informações, ok? E aí eu pergunto agora para vocês, para que vocês estão aqui? E não é por quê, mas sim para quê. Para que vocês se inscreveram? Para que vocês querem conhecer a sistêmica? Para quê? Escreva no chat para mim. Para... Tananã, tananã. Quero saber para que vocês estão aqui. Bora lá. Vamos agilizando para escrever, para a gente comentando. Boa noite, Eli. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém já escreveu. Para contribuir ainda mais. Para contribuir ainda mais um passo aí no meu serviço. Exatamente, Valéria. Exatamente. Muito bom. Vamos lá. Para que vocês estão aqui, gente? Quero saber. O que é a primeira coisa que vem para vocês? Pode falar a verdade. Para que nossos alunos sejam vistos com outros olhos por nossos educadores. Muito bom, Fabi. Exatamente. Para poder trabalhar melhor com as crianças e poder contribuir mais na educação e me especializar ainda mais no meu trabalho. Muito bom, Roberta. Que lindo. Para ter leveza neste novo olhar. Ótimo, Andréia. Ter mais entendimento. Muito bom. De si mesmo e do outro. Ótimo. Então, olha quantas coisas a gente... Estou aqui para me conhecer, desenvolver meu trabalho e relação interpessoal com a comunidade escolar e as demais pessoas que convivo. Olha que lindo. Você percebe que a maioria das pessoas estão falando que estou aqui por mim, para eu poder aprender, mas também para eu estar melhor com o outro. Então, olha que legal, isso a gente consegue ver, que foi aquilo que eu falei no começo, as pessoas que vêm para estudar a sistêmica não são pessoas que estão querendo só simplesmente saber por saber. É algo que quer se melhorar enquanto pessoa, e assim, automaticamente, a gente se melhora para o outro, oferece algo melhor. Muito bom. É isso mesmo, para que vocês estão aqui. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para a gente poder olhar mesmo para quê, né? Que a gente fez essa inscrição, para que a gente está aqui? E para a gente olhar para tudo isso, a gente precisa olhar para onde? Para as nossas raízes. E para as raízes das outras pessoas. E quem são as raízes desses sistemas? As famílias. Só que para a gente olhar para as raízes, a gente precisa olhar para nós, para a nossa raiz primeiro. Porque muitos de nós passamos por alguns problemas na nossa infância, na nossa juventude, e às vezes não queremos olhar, talvez, para alguém da nossa família. Seja para pai, seja para mãe, seja para um irmão, para uma irmã, por N problemas. E a gente não precisa saber qual é o problema. Você internamente sabe. Assim como nós não precisamos descobrir também nenhum problema familiar dos nossos alunos. A gente só precisa olhar para eles e saber que aquilo que talvez ele esteja apresentando para nós, com muito... que nos aparece muito,
entender que aquilo é algo que precisa ser visto. Mas não exatamente o que é que precisa ser visto, mas sim aquele aluno precisa ser visto. Então, quando a gente começa a olhar para o outro e já entendendo que ele vem junto com seu pai, com a sua mãe, e com todo um sistema junto, a gente já começa a colocar as pessoas nos seus devidos lugares, sem forçar a barra, simplesmente por fazer esse movimento de eu olho para você, entendendo que junto com você, você vem com seu pai, com a sua mãe. Isso é uma coisa importante para quem ainda não sabe, porque eu vou dar uma entrada em algo mais profundo para algumas pessoas que já sabem, que já fizeram, inclusive, o curso comigo. Então, tem algumas pessoas que já são alunas, mas eu preciso também falar para aquelas pessoas que ainda não sabem profundamente. Então, eu vou citar coisas que talvez para algumas já seja algo que já não é tão novidade. Nossos alunos, quando chegam às escolas, quando chega para o lugar que a gente trabalha, ele não vem sozinho. Ele vem com seu pai e com a sua mãe. Primeiro que sim, eles vêm trazendo ele de verdade. Mas mesmo se não trouxesse, nós precisamos olhar para essas crianças enxergando os seus pais atrás dela. Sabendo que junto com essa criança tem toda uma história familiar por trás. Que muitas vezes não é uma história familiar fácil. E talvez nós tenhamos uma noção não muito certeira, não muito completa, não muito real daquele sistema familiar. E a gente acha que aquilo que a criança está apresentando é algo que, como que ela pode estar com essa dificuldade? O que pode ser que está acontecendo? Preciso dar um jeito nessa criança. Mas antes da gente dar um jeito, a gente precisa olhar para esse pai, para essa mãe. E entender que também esse pai, essa mãe, também provém de um pai e uma mãe que também tiveram seus desafios, dificuldades, traumas, e também coisas boas, lógico. Mas a primeira coisa é olhar para o outro, sabendo que por detrás tem todo um sistema que o ampara. Quando a gente faz isso, não sei vocês, mas perceba que já vem, inclusive, uma força na gente. Perceba que antes de você enxergar até que esse aluno vai para a escola com o pai e com a mãe, vocês também vão para a escola levando seu pai e sua mãe. E mesmo que tenha sido algo difícil lá na infância ou na juventude, os seus pais fizeram algo que ninguém faria por você, que é dar a vida. Então, por essa maneira, por essa forma, eles já fizeram da melhor forma. Mesmo que não tenha sido, talvez, como você quisesse. E essa cobrança sua, talvez dificulta muitas coisas, inclusive o seu relacionamento com outras pessoas. Então, é o momento da gente respirar os nossos pais e assentir, concordar com tudo como foi e honrar aquilo que eles fizeram para nós, porque o que eles fizeram foi o que eles sabiam fazer naquele momento. Se eles não fizeram bem feito, foi o que eles sabiam. Talvez se fosse hoje, depois de toda a maturidade deles, eles fariam diferente. Talvez. Mas a gente precisa entender que todo pai e toda mãe fez, ou está fazendo, é o que eles sabem no momento. Quando a gente sabe disso dos nossos pais, a gente consegue olhar para os pais dos outros da mesma forma. Ao invés de a gente julgar aquele pai que talvez chega bêbado para levar um filho ou buscar um filho, aquele pai que talvez está preso. Quando a gente faz isso, a gente consegue olhar e fala, ok, essa família faz parte
desse sistema. E essa criança está inserida nesse sistema. E assim está. Assim como eu coloquei que eu sou e estou, a criança também é aquela família. Faz parte daquela família. Olhar a criança pertencendo a um sistema a faz ser vista. E aquilo que a Fabi falou no começo, que veio aqui, para quê exatamente? Para aprender formas de entender e fazer por um caminho, por como que eu faço para aquela criança ser vista. E a criança vai ser vista não simplesmente colocando ela no chão, numa rodinha da conversa e cantando uma musiquinha e acabou. A criança precisa ser vista no seu interno, no seu âmago. E para ser vista no seu âmago, a gente precisa de presença. Se a gente não estiver presente, a gente só vai bater ponto, abrir, não sei como vocês fazem, se é apostila, se é liçãozinha, que é caderno, abrir material, dar-lhe conteúdo, fazer um trabalhinho, fechar as coisas e acabou. E não é isso que a criança precisa. A criança precisa ser vista, e ela só é vista quando ela está convivendo com as outras pessoas. E é convivendo no olho. Só assim a gente identifica que o aluno olha para um grande amor. O que quer dizer essa frase na sistêmica? A gente fala muito que a criança, ela olha para um grande amor. Toda criança, sem exceção, 100% das crianças, fazem tudo para pertencer ao seu sistema. E quando eu falo da criança, é bom vocês se remeterem lá na sua infância e lembrar o que vocês faziam para pertencer à sua família, para querer agradar o pai e a mãe de vocês. O que realmente vocês faziam? Porque toda criança imagina-se ser um super-herói e quer fazer para o seu pai e para sua mãe coisas que só Deus faria. E por um grande amor aos seus pais, a criança recebe, não é nem recebe, a criança integra, internaliza problemas, dificuldades, transtornos, para que ela possa ser vista e para que aquela dificuldade do seu sistema seja visto. E qual é essa dificuldade do sistema? Geralmente uma exclusão. Ai, Alexandra, você está pirando aí. Que exclusão é essa? Qualquer exclusão. Pode ser que na família tenha havido um tio que era alcoólatra. Vou dar exemplos, tá? Estou só jogando e vocês que vão assimilando. Um tio que era alcoólatra e que era excluído da família, que a mãe não queria nem ver ele pintado de ouro. Pode ser que tinha uma tia, uma sobrinha, que vocês souberam que ela fez um aborto e que vocês não querem, não admitiram isso na família e excluíram essa pessoa. Pode ser que pessoas da sua família, mãe, avó, tia, perderam crianças por aborto também espontâneo, mas por uma coisa, por um momento tão triste, não querem nem olhar, nem falar desses abortos. E o que acontece com isso? Mais uma vez exclui. Quando o sistema familiar percebe que está havendo exclusões, o sistema familiar fala, opa, eu preciso dar um jeito nisso, porque cada um precisa estar no seu lugar. O que ele faz? Coloca, geralmente numa criança pequena, essas dificuldades ou esses desafios que elas apresentam para que o sistema, o pai, a mãe,
os avós, olhem para essas dificuldades. A hora que a gente olha para essas dificuldades, a criança ou aquele excluído acaba sendo visto. E aí o sistema começa a se encaixar. Isso é uma coisa que tem várias nuances para a gente falar sobre isso, que não dá para a gente falar simplesmente numa aula e não dá para eu aprofundar nisso, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, essa coisa de exclusão e o que a criança traz como dificuldade de aprendizagem, transtornos de aprendizagem como déficit de atenção, hiperatividade, TOD, e tantos outros, autismo, tantos outros, podem ser também exclusões de familiares. Isso não quer dizer que eu estou falando assim, olha, então essas crianças que têm esses transtornos não é nada diagnosticado fisicamente ou neurologicamente, é tudo sistêmico. Não, não é isso que eu estou falando. Se ela foi encaminhada e o laudo veio, sim, essa criança tem isso. Mas se ela tem, é porque algo precisa ser visto para além do seu problema. Deu para entender isso? Porque quando a gente tem uma criança na classe com algumas dificuldades, a gente já vai olhar diretamente para o quê? Para o problema. Eu estou com um autista, 2 TDAH e um com TOD, tudo com laudo. E aí o que a gente faz? Rotulou, olhou só para essa pontinha do iceberg, para os problemas, e a gente vai trabalhando, não vai dar valsa, fazendo o que tem que fazer, sem a gente tentar captar para que essa criança, e é para quê, está apresentando tudo isso. Não é por quê. O porquê traz um julgamento. Por que essa criança é autista? E não é por quê. É para que essa criança está demonstrando esses comportamentos. O para quê traz uma reflexão. O porquê geralmente julga. E quando a gente pergunta para nós mesmos para quê, a gente busca encontrar caminhos diferentes. E aí a gente não fica olhando só para o problema, a gente começa a aprofundar. E quando a gente começa a aprofundar, essa criança está sendo vista. E quando a criança é vista, o familiar também é visto. E aí os relacionamentos mudam de figura. Tanto dos pais como dos próprios alunos. Mas para isso a gente precisa se trabalhar, precisa entender, precisa aprofundar. E se aprofundar como? Primeiro, olhando para nós. Então, esse, inclusive, é um dos módulos do nosso curso, que é o módulo Olhando para Si. A gente primeiro precisa olhar para nós mesmos. E quando a gente olha para nós mesmos, a gente olha para aquelas nossas dificuldades lá da infância e juventude, como eu falei. Eu aceitava meu pai e minha mãe, eles brigavam muito, como eu me sentia lá no meio deles. Então, tudo isso nos faz olhar para nós, e aí a gente começa a conseguir olhar para o outro. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? E aí, quando a gente fala... Então, tá bom. Quando a gente fala da convivência, e quando a gente fala de olhar para o outro, a gente trabalha, principalmente na sistêmica, olhando as ordens do amor. O que são as ordens do amor? Nada mais é do que algo que, independente de lugar, independente de família, independente de tempo, ele existe. É como a gravidade. Não adianta vir querer falar gravidade não existe, porque ela existe, ela é comprovada. Assim como as ordens do amor. Não adianta, até quem não entende a sistêmica, ou olha, fala, isso para mim é uma baboseira, mesmo essas pessoas que não acreditam e não querem se aprofundar, essas pessoas passam também por essas ordens do amor. E quais são essas ordens do amor? Quem é que trouxe isso? Bert Hellinger, não sei se vocês já ouviram falar.
Bert Hellinger já é falecido, ele faleceu em 2019, isso, e ele verificou isso num trabalho que ele fazia lá na tribo Zulus, lá na África. Ele começou a perceber que alguns mecanismos eram muito iguais em todas as tribos. Todo mundo queria pertencer, todo mundo precisava entender quem vinha antes, quem vinha depois, e todo mundo queria dar e receber na mesma moeda. E quando ele começou a ver isso, que acontecia tanto na Alemanha, porque Bert era da Alemanha, como também nessas tribos, ele começou a visualizar isso nas tribos. E aí, quando ele voltou para a Alemanha, ele começou a ver isso em todas as pessoas da sociedade. Isso acontece. Então, eu vou falar um pouco sobre isso para que a gente também consiga entender que todos passam por isso. Essas ordens do amor, elas nos permeiam o tempo todo e não existe uma ordem para elas. Uma é primeira, outra é segunda, outra é terceira. Nós estamos com ela em nós o tempo inteiro. Então, a gente não sabe quando começa uma, quando termina outra. E o que é o pertencimento? Todos nós queremos pertencer. Nós, adultos, as crianças. É legal a gente estar num grupo e se sentir excluído? É legal a gente estar numa rodinha onde se começa a perceber que a rodinha se fecha e você se sente para fora? É gostosa a sensação? Não. Todos nós queremos pertencer. Independente do local, independente da idade, todos nós fazemos tudo para pertencer. Assim como os nossos alunos, porque aqui estamos para falar deles. Então, nossos alunos querem sim pertencer. Eles fazem de tudo para pertencer, primeiramente no seu sistema. Ai, Alexandra, mas se ele já é filho, tem o pai e a mãe, como que ele não vai pertencer? Sim, pode ser que ele não pertença. Pode ser que ele não se sinta pertencente. Pode até ser que os pais, logicamente, tenham ele como pertencente, mas muitas vezes nós nos imbuímos de ideias, de traumas, de coisas que passamos, que a gente põe na nossa cabeça, ou como se fosse uma carapuça de que eu não sou pertencente. Pode sim, Ana, pode abrir o áudio, pode perguntar. Então, assim, por exemplo, você fala muito como é que eu posso Quando a gente vê alguma questão familiar que a gente sabe não, mas que a gente pensa que ele está, que ele foi excluído, que nem quando a gente sabe muito das nossas crianças ali, né? O que foi excluído, sim, aquela questão. Quando faz parte da nossa família, do nosso sistema, ele é mais fácil da gente perceber, da gente saber, sim, e de repente da gente, sim, até estar ajudando naquele sistema. Mas que nem certo, ali conosco, que a gente tem 27 profissionais que trabalham ali dentro, mas são 119 crianças, mais uma comunidade, assim, então, assim, eu não sei como atingir e como pensar em melhorar e fazer com essas famílias, assim. Pergunta excelente. Tá boa bom. Pergunta. Como Obrigada. Fazer isso? Nós não precisamos e nem devemos e nem nunca vamos conseguir olhar exatamente para o problema daquela família. Nós nem temos essa alçada. Nós não precisamos saber exatamente qual e descobrir qual é o sistema, qual é o problema naquele sistema. Vamos supor, se tem um aluno que tem TOD, que está ainda em processo de laudo, ainda não veio o retorno, mas pelas características e pela experiência você já acha que é, e aí você começa já com seu olhar sistêmico para onde ele está querendo olhar. O que será que está acontecendo? Aí
O ideal não, você não precisa descobrir qual é o problema familiar, qual foi a exclusão naquela família. Não somos nós que vamos descobrir isso. Mas simplesmente esse seu olhar amoroso, apurado, sabendo de que, para além dessa dificuldade, desse problema dessa criança, tem algo ainda no sistema que precisa ser visto. Então, o que a gente faz nesse momento? Internamente, a gente meio que conversa com essa criança. João, eu entendo que você apresenta essas suas dificuldades, mas aqui está tudo bem e você pode ser do jeito que é. Eu vejo você. E isso você vai dizer internamente, de uma forma verdadeira, genuína, com o seu coração. Você pode até estar olhando para ele, nos olhos dele, segurando na mãozinha dele, mas sem precisar verbalizar. Isso chega até ele. Então, isso já é, meu aluno está sendo visto. Então, quando a gente fala de do aluno está sendo visto, é enxergar exatamente, Roberta, enxergar a criança além de julgar. E não olhar para a criança, meu Deus, agora com esse comportamento dele, o que eu vou fazer com ele? Como que eu vou trabalhar com uma criança com TOD? E a gente fica só nessa de olhar para o problema. Aquela criança que nos incomoda na sala de aula, dia após dia, que quando ele chega na classe, você fala, meu Deus, eu pensei que ele ia faltar hoje. Mas o danadinho veio. Essa criança também tem algo que ela quer te mostrar. E por mais que a gente pense, poxa, mas no meio daquela criançada toda, 27 crianças, como que eu posso aguentar tudo isso? Sim, é o que nós escolhemos para nós. Então, nós temos que buscar formas de nos abastecer para olhar para tudo isso de uma forma mais leve. Porque você não vai salvar, nem você, nem eu. Nós não vamos salvar a criança, porque nós não somos Deus. Quem pode salvar a criança, salvar mesmo, é o pai e a mãe. A hora que a gente pensa em fazer o possível e o impossível para que aquela criança melhore de qualquer jeito e que eu consiga salvar ela no final do ano, a gente já saiu do nosso lugar de professora. Porque a gente está querendo fazer o que a gente acha que a mãe não está fazendo. E aí eu estou sendo o quê, ao invés de professora? A salvadora, ou a mãe. Quando isso acontece, eu saio do meu lugar de professora e perco esse lugar. Porque eu estou tentando me aproximar da criança, querendo fazer mais do que me cabe. Isso eu não quero dizer que devemos fazer pouco. Não é isso que eu estou dizendo. Devemos fazer muito e o nosso melhor como professora. Mas não querer assumir algo que a mãe não está fazendo. Porque a gente, quando eu digo a gente, não só nós, professoras, a humanidade, nós somos ótimos em julgar. Também, essa criança deve ser assim, porque aquela mãe é piradinha. Aquele pai não conversa com a criança. É um pai ausente, porque eles são separados. E aí a gente já começa com o julgamento. O julgamento, gente, é um dos pilares da sistêmica, que eu vou chegar lá, que só desvincula você do seu aluno e da família. Julgou, bloqueou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar estar livre de julgamentos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu vou chegar lá, mas eu já vou me antecipar porque é o momento. Não sentir pena. Quando a gente sente pena de alguém, ou do aluno, ou de uma mãe, ou de uma pessoa na rua, quando a gente sente pena, a gente, inconscientemente, não por maldade, se arroga a ser maior que o outro. Coitado, olha só em que situação que ele está. O que a gente faz? Diminui o outro e a gente fica superior.
Não por maldade, mas a gente faz isso. E o campo entende isso. Quando a gente fala o campo, o que é isso, o campo? É o campo morfogenético, que também é comprovado por um outro pensador, que é biólogo, que é o Rupert Sheldrake, também a gente se aprofunda e fala dele também no curso, e ele fala que o campo existe em todos os sistemas de seres vivos, inclusive dos animais, não só nós. Então, as informações que acontecem perto de nós, ou até longe de nós, chegam até nós. Eu falei na outra masterclass das consciências, que nós temos a consciência pessoal, que é a minha consciência, ela é bem restrita, está em mim. Tem a consciência familiar ou arcaica, que é aquela onde tudo que a minha família faz, fala, sente, pensa, está em mim. E tem a consciência universal, que é aquela da humanidade. O que acontece lá em Israel, de alguma forma reverbera aqui, chega aqui, dói aqui. Então, as coisas, tudo que acontece, chega no outro. E nós fizemos um exercício na outra masterclass, onde nós não falávamos nada, a gente estava aqui no online, e nós fizemos um exercício onde ninguém falava nada, e as pessoas que estavam trabalhando no exercício sentiram na pele exatamente o que o outro estava pensando. Então, isso é muito fácil. A gente que às vezes não se. Isso acontece dia a dia. A gente que às vezes não olha, não dá conta para isso. Hoje, por exemplo, eu estava num posto de gasolina e aconteceu uma situação que eu tenho certeza que eu fui. Que palavra usar, para não ficar tão pesado? Enganada. Eu senti. Sabe quando você sente? Chamei o gerente para conversar. E ele não me disse com todas as letras, mas ele trouxe, a senhora fica sossegada, porque eu vou apurar os fatos, porque pode ter acontecido isso mesmo. Então, ninguém me falou nada, mas eu senti, na hora que a moça estava abastecendo, o olhar dela com a outra pessoa, eu senti que o que ela pôs na bomba não era o real, eu senti que tinha coisas que não estavam legal. Assim como vocês sentem também. A gente sente quando chega num lugar, se a gente é bem aceita, bem querida, se não é. E não só se a pessoa olha ou não olha, você sente aqui. Então, isso é uma coisa que a sistêmica nos traz muito, aprender a traduzir essas sensações e levar em conta. Porque ninguém melhor do que nós para entender tudo isso. Então, Ana, exatamente isso. Você não precisa, não, você, nós, não precisamos olhar para cada criança e descobrir o problema familiar dela. De jeito nenhum, não temos essa competência. Nós simplesmente precisamos olhar para essa criança, entendendo que ela passa, sim, por desafios em casa, que ela tem dificuldades familiares, que isso reverbera no seu agir na escola, no seu aprender, assim como reverbera na gente para ensinar. Se aconteceu coisas na nossa casa, a gente não está pleno quando vai lá no dia seguinte. Então, ninguém precisa saber exatamente o que aconteceu um dia antes entre você e seu marido, entre, sei lá. Mas simplesmente também que no dia seguinte as pessoas também olhem, tá tudo bem. Hoje tá tudo bem assim. É o que você consegue dar. Que talvez a pessoa sabe que você também sabe fazer mais, mas naquele dia você não tá por inteiro. E nessas horas, nesse momento que a gente não está por inteiro, como que a gente procura se abastecer? Lembrando das nossas raízes. Então, o dia que a gente não estiver bem, lembre do seu pai e da sua mãe. E lembre que lá dentro de nós, eles vivem. Mesmo que hoje eles ainda estejam vivos. Mas mesmo longe, lá na casa deles, se você precisa de uma força, lembre deles, porque dentro de nós, eles estão. Nós só estamos aqui porque viemos deles. Então, corre nas nossas veias, no nosso sangue, na nossa alma, eles.
E nessa hora a gente se fortalece. Tudo bem, Ana? Vou continuar aqui compartilhando. Mas pode, a hora que quiser fazer perguntas, pode parar aí, tá? Então, pensando nisso, nós não precisamos descobrir quais são os problemas familiares, mas simplesmente ter um olhar cauteloso, amoroso, sabendo de que há sim algo que pode estar acontecendo. E isso repercute sim no aprendizado, tá? Então, pertencimento é isso. Todos nós queremos pertencer. Fechou? Hierarquia. O que é hierarquia? Todos nós estamos também dentro de uma ordem cronológica na família e em todos os sistemas. Então, vamos pensar na nossa família lá de origem. Você, nós aqui, enquanto filha. Eu, enquanto filha, sou filha da Naíra e do Pedro, irmã do Glauco e do Pedro também, sou filha caçula. Eu tenho uma ordem. Acima de mim estão os meus pais e ao meu lado os meus irmãos. Os irmãos nunca estão acima, estão ao lado da gente. Tem aquele que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro, e assim sucessivamente. Se o seu pai ou a sua mãe casou de novo e tem outros filhos, esses filhos do seu pai também fazem parte da sua linhagem de irmãos. Então, nós precisamos incluir, mesmo que você não goste, mesmo que a gente não aceite aquela mãe ou aquele pai, mas eles fazem parte. Senão a gente exclui. E a hora que a gente exclui, o que acontece? Vai vir alguém da nossa família, geralmente uma criança, querer mostrar para a gente que, olha, vocês excluíram aquela pessoa lá. Tem aquele filho do papai que casou com a outra mulher, que a mamãe não aceita, mas que a gente precisa de alguma forma incluir. Então, hierarquia é isso. A gente olhar para a precedência. Quem é que veio antes? E a esses que vieram antes, geralmente os pais ou até os irmãos, nós precisamos olhar para isso com carinho. Tudo bem? E a outra ordem do amor é o equilíbrio, que também as pessoas chamam de equilíbrio de dar e receber, ou compensação. Tudo que a gente faz pensando em, não é pagar, mas a gente pensa em compensar uma situação. Um exemplo, se você ganha um presente de alguém, a gente agradece com muito carinho, mas já pensa quando que eu posso retribuir esse presente. Porque senão a impressão que dá, isso não é nada consciente, tá? Tudo isso é inconsciente. Dá a impressão de que essa pessoa me deu coisa e eu estou me sentindo abaixo dela. E toda relação precisa ser equilibrada. Até, eu vou falar uma coisa que para muitas podem ser que achem estranho. Até numa relação de marido e mulher, quando acontece alguma coisa do marido fazer para a esposa ou da esposa fazer para o marido, o ideal é que a gente retribua isso. Porque a hora que a gente retribui, a gente se sente de novo nivelado. Se ele fez alguma coisa para você, eu não estou falando em agressões físicas, tá, gente? Nem sempre a retribuição precisa ser exatamente na mesma moeda. Não estou falando isso, tá? Mas se acontece alguma coisa, tanto de bom ou de ruim com a gente, e a gente não executa uma retribuição, a gente se sente ou abaixo ou acima. E eu volto a falar, toda relação é equilibrada, precisa ser equilibrada. Então, é importante que a gente compense isso. A única relação que nunca vai ter equilíbrio é nós, enquanto filho, com pai e mãe. Nunca nós vamos conseguir equilibrar essa relação. Sabem por quê? Só não vale as que já fizeram, já foram minhas alunas do curso falar. Se alguém tiver alguma ideia, quiser, por que que com os pais nós não temos uma relação de equilíbrio? Pode chutar também. Alguém quer falar? Quer escrever no chat? Dou-lhe uma
Dou-lhe 2. Porque eles vieram Já primeiro, já deram... deram... Isso, Ana, isso, a Val, a Fabi, exatamente, porque eles nos deram a vida. E não tem como nós pagarmos a vida. Então, eles sempre são os grandes. Os pais sempre são os grandes. Os filhos sempre os pequenos. Então, nós, enquanto sistema de origem, nós somos a filha, nós somos pequena. Nossos pais são os grandes. Nós, no nosso sistema atual, nós somos os grandes. Se você é casado e tem filho, você é a grande e seu filho é o pequeno. Mas percebe como nós, uma única pessoa, pode ser grande numa situação, numa família, num sistema, e pequeno na outra. Percebe? Então é isso. No sistema entre pais e filhos, não existe equilíbrio. Tudo bem? Deu para entender? E aí, a gente precisa vivenciar essas ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, baseados naquilo que eu já tinha falado lá antes, nesses 3 pilares, sem julgamento, sem sentir pena e sem expectativa. O que é essa expectativa? Sem fazer algo pensando já no que vai ganhar. Então, eu estou aqui falando, ensinando vocês, olha, amanhã, na escola, procurem respirar fundo, principalmente numa situação difícil. Interiorize aí o que você quer falar para aquele aluno e envie essa mensagem para o seu aluno, como se fosse por um Wi-Fi. A gente tem um Wi-Fi. Então, envie para eles por um Wi-Fi. O que você pensa e sente, manda para ele. Deixe o seu Wi-Fi ligado e envia. E veja como ele retribui isso. Agora, se você fizer falando assim, eu vou experimentar para ver o que a Alexandra falou se é verdade. Então, eu vou fazer assim. Eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você. Ah, você não vai conseguir nada, filha. Porque você está na expectativa, fazendo, esperando algo em troca. Então, quando a gente fala desse sem expectativa, é fazer na hora que você se sente pronta, de verdade. Fazer, sem esperar o que vem. Simplesmente está se oferecendo, se doando, servindo. Se a mudança ocorrer, ótimo. Se não, está tudo bem. Você está fazendo o que você acha que tem que fazer. Andréia, você quer falar alguma coisa? Não tem alguma coisa que está na sua cabecinha que você queria falar? Estou sentindo que tem algo que você queria... Não, eu ia escrever ali, que é fazer com o coração. Exatamente, viu? Só como eu li essa mente. Eu falei, ela quer falar alguma coisa. Falar com o coração, exatamente Eu isso. passei por isso outro dia e isso me deixou muito feliz, assim, de uma criança que estava muito nervosa e eu olhei para ela, assim, com muito amor. Eu estava contando história para as crianças e eu parei com o livro aberto, fiquei segurando o livro e eu só olhei para ele e comecei a fazer esse pensamento, eu não falei nada. E isso chegou nesse Wi-Fi, chegou nessa criança mesmo. Que ela se acalmou. Isso. Tá vendo? Às vezes, nessa hora do nervoso, a gente acaba, muitas vezes, e eu entendo muito bem isso, porque eu já passei por isso, sim, a gente perde até a estribeira e fazendo até, falando o que não devia falar, ficando nervosa, para quieto, senta aqui, sendo que talvez uma boca fechada e um olhar bem dado, com, ok, tentar dar uma respirada nessa hora, porque não existe coisa melhor do que a gente respirar também, para a gente não procurar não se exaltar, respirar e olhar para essa criança, ok, aqui você pode estar do seu jeito, mas eu também busco formas de entender o que você está sentindo. E nessa hora você pode imaginar, mesmo que não conheça, o pai e a mãe dessa criança atrás dela. Ah, mas eu nunca vi o pai dessa criança, o pai até ausente. Ok, pensa numa figura paterna.
Imagina o pai do lado direito, atrás da criança, a mãe do lado esquerdo, e essa criança se acalma. Se acalma porque isso acontecia comigo. E isso eu já contei também no meu curso. Mesmo sem eu conhecer sistêmica, era 2009, eu tinha um aluno, foi o meu último ano em sala de aula. Ele era um aluno que com certeza ele tinha algum problema também, porque ele não tinha laudo e acabou o ano sem nenhum laudo, mas ele subia em cima dos armários, e ele pulava de lá de cima, era uma coisa assim, que eu falava, esse menino vai acontecer alguma coisa ruim. O que eu fazia em 2009, sem conhecer nada de sistema e que nunca ter ouvido? Não adiantava eu falar, desce, Léo, vem para cá que eu te... Não adiantava fazer isso. Eu olhava para ele e pedia que os pais dele acalmassem aquela criança. E quando eu olhava para ele, sem falar nada, imaginando que os pais acalmem essa criança, ele abria os bracinhos e eu conseguia pegá-lo de cima do armário. O que era isso? Já era sistêmica. Por isso que eu digo, com certeza, vocês passam por situações que a intuição de vocês fazem agir, muitas vezes, sem saber o que está acontecendo. E pode ser que vocês já estejam agindo sob a postura sistêmica. Só que agora, quando você entende mesmo, aí sim você veste a camisa interna da sistêmica e aí você não consegue mais tirar essa camiseta. Porque aí ela fica por baixo de todas, é uma segunda pele. E aí você vai vestindo outras, mas aquela lá, você não vai tirar nunca mais nem para lavar. Isso eu dou minha mão ao palmatório. Quem realmente entender, captar e compreender o quão isso muda as nossas atitudes. Isso vira uma segunda pele. E aí, como que é isso na prática? Bom, quando começa a olhar sua turma a partir dessas ordens do amor, você vai compreender que antes do comportamento e do aprendizado, antes do conteúdo, tem um campo que precisa ser respeitado, que é o campo do sistema familiar. Então, antes da gente querer ensinar, tem coisas que a gente precisa fazer isso, não digo só antes, mas durante. Porque isso não é uma coisa que, olha, eu vou começar a fazer isso no começo do ano, e aí durante o ano eu não faço mais. É algo que eu preciso continuar. Esse olhar precisa da continuidade. E aí o pertencimento. Como que é isso na prática? Como que eu vou trabalhar o pertencimento na prática? Olha só, tem coisas aí que eu tenho certeza que vocês já fazem. Evitar comparações entre alunos. A hora que eu comparo, tanto alunos como filhos, tá? Qualquer pessoa, estou falando aqui dos alunos, mas pensando até nos nossos filhos. Se a gente compara, a gente desvincula. Então, a gente precisa evitar comparar. Cada um é do jeito que é. Se um conseguiu avançar e o outro não conseguiu, tá tudo bem. Cada um tem seu tempo. E cada um vai chegar no seu momento. Pode até ser que eles não cheguem no mesmo nível, mas cada um tem o seu momento. Incluir o nome dos pais nas conversas. Olha que importante. Ah, mas como que eu vou saber o nome dos 27 pais? Não, gente, não vai ser uma coisa simples, não vai ser uma coisa de um dia para o outro. Mas é uma coisa que é possível. Porque você conhece um, conhece outro, você vai... Hoje em dia tem tanto do negócio de WhatsApp, de escola, que às vezes não sei se ajuda ou atrapalha, mas a gente consegue também ter isso além. Então, a hora que a gente nomeia os pais nas conversas, nomear para os filhos, isso mostra uma proximidade. E eles reconhecem também que eles são importantes, que eles vieram antes dos pais, porque vieram. Sem os pais, vocês não teriam seus alunos.
Então, aí a gente sempre pergunta assim, quem é a clientela da sua escola? Aí o que a gente responde? Os alunos, lógico. É o que eu sempre respondi também, até conhecer a sistêmica. Porque quem é de verdade a clientela inicial da sua escola são os pais. Eles vêm primeiro. Então, numa comunidade escolar, não são os alunos que vêm primeiro, são os pais. A eles deve todo o nosso olhar. Então, é importante a gente reconhecer e nomear esses pais, tanto para os alunos, como para os próprios pais. Quando eles chegam para vir falar alguma coisa para vocês, ou boa ou ruim, olá, seu João, que bom que o senhor veio. Olá, dona Nicole, tudo bem? Olá, Nicole. Mas nomear já te aproxima. Já quebra, talvez, aquela coisa que eles já vieram com duas pedras na mão. Com certeza, a hora que você nomeia, uma pedra já cai no chão. Então, nomear a pessoa, boa tarde, tudo bem, Fernanda? Que bom que você está aqui. É importante. Receber cada criança com a postura, eu vejo você. Então, a gente fala para falar internamente, mas não sei se vocês já viram no Instagram, vários aquela professora que fica na porta, ou dando mãozinha, ou dando abraço, ou pode até ser, eu vejo você. E pode verbalizar mesmo, porque isso começa, pode olhar nos olhos, oi, eu vejo você. Eles vão ficar muito receptivos durante o dia. Experimente isso num bom dia, olhar para cada um e falar, oi, eu vejo você. E aí ver como passa a aula, a hora que você mostrar esse carinho de um simples eu vejo você. Peraí que acho que a Valéria falou alguma coisa. Sempre oriento meus professores e os pais, eu oriento meus professores e os pais, nem nós somos substantivo comum. Não é mãezinha, paizinho. Exatamente, exatamente. Não é mãezinha, paizinho, tiozinho, exatamente. É nomear, eles são uma pessoa. Então, é importante vocês descobrirem, quem não conhece ainda, pegar a ficha de pais, dar uma olhada, né, nesses pais, para poder realmente nomeá-los como pessoa. Então, isso traz pertencimento. Isso já é um trabalho de pertencimento. Muito boa sua fala, Valéria. Como que é isso na prática? A hierarquia. Lembra da hierarquia? Da precedência, quem vem antes são os grandes, quem vem depois são os pequenos. Como que a gente trabalha isso numa escola? Logicamente que existe, isso também eu falo no curso, principalmente no relação pais e filhos, no módulo relação educador e aluno, eu falo bastante sobre isso, sobre a hierarquia. É diferenciar empatia de envolvimento emocional. Muitas vezes, a gente passa do ponto e, ao invés de simplesmente ser empática, a gente acaba se envolvendo emocionalmente. E aí também a gente perde a mão, a gente sai do nosso lugar de apenas a professora, porque a hora que a gente se envolve emocionalmente, a gente sai do lugar de professora e vai para um lugar mais próximo da família. Isso muitas vezes não é bom. Então é importante a gente tratar com empatia. Honrar o lugar dos pais, mesmo quando há dificuldades. Mesmo aqueles pais, e hoje a gente tem visto tanta coisa, tanta dificuldade de pais que vêm para a escola para querer já arrumar encrenca. Mesmo com essas dificuldades que têm sido muito grandes, eu tenho percebido muita reclamação, mesmo assim, a gente precisa honrar esses pais. Porque eles nos trouxeram seu maior tesouro. Respeitar a hierarquia entre coordenação, direção e equipe, evitando inversões de papéis.
Então, vamos lá. Numa escola, isso, na verdade, também é até um aprofundamento que eu dou, inclusive, no módulo relação educador e aluno. A gente fala muito da hierarquia na escola. A hierarquia da escola é diferente da hierarquia de uma família, da casa. Porque, além da gente ter a hierarquia dos cargos, ou seja, o diretor, o coordenador, o vice-diretor, os professores, os colaboradores. Além disso, nós temos a hierarquia também de chegada na escola. Então, pode ser que nós temos um coordenador, um diretor, um vice-diretor, por exemplo, que ele seja um diretor, ou seja, o maior alto grau da escola, mas ele, ao mesmo tempo que ele é o maior alto grau, ele pode ter acabado de chegar na escola. Então, essas diferenças se fundem e muitas vezes pode ocasionar dificuldades na escola. E o contrário também acontece. Pode ser que uma pessoa que é coordenadora ou vice-diretor está lá há muitos anos, há 20 anos na escola, e agora chegou uma diretora que é mais nova. O que vem primeiro? A hierarquia do cargo ou a hierarquia de chegada? As coisas se esbarram. Mas a gente não pode esquecer que a hierarquia do cargo é o sim o que prevalece. Porque se eu olhar só para quem veio antes, se tem uma pessoa que é diretora e ela chegou agora, a gente vai fazer o quê? Desmerecer? Não. Então, tem todo um trabalho de olhar para essa hierarquia da escola, mas também olhar para as pessoas que vieram também antes. E a gente faz dinâmicas no momento do curso, onde a gente olha e faz a linha do tempo dessas duas hierarquias, tanto a de tempo, o tempo que ele está na escola, como a hierarquia do cargo. E isso é muito lindo o resultado, porque a gente dá vez, voz e olhar para aquelas pessoas que estão lá há muito tempo. E muitas vezes a gente até chama daquela pessoa, aquela é a dinossauro da família, da escola. E não que a gente fala por mal, mas é porque ela está há muitos anos. Mas o quanto ela tem também a nos trazer de importância. Aquela colaboradora que está na cozinha ou na limpeza há tanto tempo. Será que a gente olha para ela com todo o valor mesmo dela de pessoa e do cargo que ela está há tanto tempo nessa escola? Será que a gente já viu isso? Já parou para olhar para isso? Então, a gente trabalha a hierarquia de várias formas. O equilíbrio ou compensação. Como que eu trabalho isso na prática? Reconhecer o esforço das crianças e assentir. Porque a criança está fazendo também o possível. E o que é assentir? É o concordar com aquilo do jeito que é. Logicamente que eu, enquanto professora, eu vou incrementando, trazendo conteúdos, trazendo informações socioemocionais, trazendo muita coisa para ir agregando aquela criança. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que assentir o que ela tem e o que ela me traz, do jeito que é. E assentir tanto a criança, como os pais, como o resto dos professores, como as famílias. Assentir é concordar com o coração. E a gente não precisa apoiar, mas assentir. Pode até ser que uma pessoa faça coisas que você nunca faria, mas é ela que está fazendo. Logicamente que, enquanto escola, se tem coisas que isso venha maltratar a criança, ou ela passe por problemas aí
de violência, de abusos, nós, não é, eu vou assentir, fim de papo, a Alexandra falou para deixar ser do jeito que é, e eu não olho para as coisas. Não, não é isso. A gente, enquanto professora, enquanto educadora, nós estamos lá também para olhar para o conjunto. E se tiver coisas acontecendo que está muito claro aos nossos olhos, nós temos sim que passar isso adiante. Seja para a coordenação, seja para a direção chama o conselho tutelar, e aí a gente chama quem de direito. Porque se normalmente não está adiantando, então a gente tem que chamar, sim, as competências cabíveis para o caso. Então, assentir é olhar para tudo do jeito que é. Mas se tiver coisas passando do limite, a gente precisa levar isso para as competências necessárias. Tudo bem? O que mais? Cuidar da própria energia e descansar. Sim, senão eu também não me equilibro. Se eu quiser só me matar de oferecer coisa, e não, eu chego em casa, eu também ofereço, e eu não dou essa parada, isso que a gente está fazendo aqui, gente, o que a gente está fazendo? A gente está olhando para nós mesmos. Porque enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que a cabeça de vocês está a mil. Vocês estão jogando aí com a cabecinha para a família de vocês, para a família de origem, está jogando para a família com quem vocês moram hoje, a família atual, está jogando para coisas lá da escola. Eu sei que a cabeça está a mil. Então, isso que a gente está fazendo é um olhar para si. É um momento de, olha, estou respirando, estou conseguindo olhar para mim e para o outro. Lembrar-se de que o aprendizado é uma troca simbólica, não uma cobrança. E isso de todos os lados. Seja entre aluno e professor, seja entre equipe docente e equipe gestora, seja equipe gestora com os colaboradores, seja escola como um todo e pais, precisa ter uma troca, um equilíbrio entre dar e receber, e não uma cobrança. Tudo bem? Posso seguir? Alguém quer falar alguma coisa? O educador sistêmico, quando ele vivencia essas ordens do amor, que eu já expliquei, pertencimento, hierarquia, equilíbrio, a gente cria um campo que respeita tudo e todos. E aí a gente não fica lutando com o sistema, brigando com as famílias, porque a gente vai respirar mais leve. A gente não vai estar olhando para aquelas famílias que deixam de fazer algumas coisas, ou fazem demais e nos atrapalham, mas a gente vai observar, honrar e encontrar o verdadeiro lugar. Sim, esse é o pai e a mãe dessa criança. E eu aqui sou apenas a professora. Essa frase é muito falada. Eu sou apenas a professora. E esse apenas, Mariane Frank já dizia no livro dela, não é um apenas de mesquinhez, só professorinha. Não, não é isso. É a gente se colocar no nosso verdadeiro lugar de apenas a professora e não querer abraçar o mundo com as mãos, querendo ser a salvadora. Então, Mariane Frank, ela fala isso. A gente precisa ser apenas a professora. O diretor precisa ser apenas o diretor. O coordenador precisa ser apenas o coordenador. Porque senão a gente começa a ocupar outros lugares. E a hora que eu ocupo outro lugar, alguém vai ocupar o meu de professora. E aí, o bololô está feito. Então, é preciso ensinar o aluno primeiro a conviver, para depois aprender. Se a gente não trabalhar isso, a convivência, eles não vão aprender de fato. Aprender o que a gente realmente quer que eles aprendam. É preciso conviver, trabalhar a boa convivência. E como que a gente trabalha a convivência? Entendendo que o vínculo antecede ao conteúdo. Então, a gente precisa primeiro se vincular.
E se, olha, eu estou no final do ano e não consegui me vincular com alguns alunos, tem alguma coisa que eu deixei ainda aí por uma lacuna. Que eu preciso me vincular. O que eu preciso fazer? Será que eu olhei bem para esse pai, para essa mãe? Eu olhei bem para essa criança quando ela precisava ser olhada? Para além do problema que ela apresenta? A criança só se abre para aprender quando ela sente que é vista, acolhida, respeitada. E o educador compreende que o ambiente emocional é o primeiro currículo. Sabe aquilo que a gente já aprendeu lá na pedagogia do currículo oculto? É isso. O ambiente emocional é o que passa de uma forma transversal por todo o currículo. Por isso que está na BNCC que a gente precisa trabalhar o socioemocional. E será que a gente está dando conta de trabalhar o socioemocional? A pedagogia sistêmica nos ajuda a trabalhar. Então, a gente consegue fazer projetos lindíssimos, trazendo a sistêmica, sem precisar falar que é a sistêmica. Mas é o trabalho socioemocional. Nós não falamos aí antes de empatia, de olhar para o outro, dele ser visto. Como que eu consigo trabalhar tudo isso? Só trabalhando o socioemocional. Por isso, antes de ensinar, o educador sistêmico cuida do campo, do clima, das relações, do pertencimento. Então, a gente organiza o campo sala de aula, para aí sim conseguir ensinar e os alunos conseguirem aprender. Tudo bem? Como que é isso na prática? Como que eu posso fazer isso na prática? Por exemplo, eu já tinha até falado, dado um exemplo antes, cumprimentar cada aluno pelo nome, com olhar e presença real. Fazer rodas da conversa com escuta ativa, onde todos possam se expressar. Ah, mas eu deixei no meu cronograma 20 minutos para a roda da conversa. Deu 20 minutos, ainda está faltando 15 crianças. Gente, a gente precisa dar tempo ao tempo. A gente precisa dar esse tempo para a criança falar, para a gente olhar para essa criança. Criar rituais de início e fim das aulas, como uma música, uma frase, respiração coletiva, para fortalecer o sentimento do grupo. Lembra que no começo eu falei que a sistêmica é o quê? Trabalhar as percepções. A gente trabalha muito sensorial. E se a gente trabalha muito sensorial, no curso, por exemplo, é para a gente entender que isso precisa ser trabalhado com quem? Com os nossos alunos. Tudo que a gente faz no curso, a gente consegue adaptar para os alunos. Então, se a gente consegue trabalhar as percepções, eles também conseguem. Logicamente, adaptado à sua faixa etária, mas super possível. Super possível. Conviver é permitir que cada aluno tenha um lugar legítimo no coletivo. Quando o professor observa que um aluno é excluído, ou por bullying, ou porque isso acontece muito, né? Uma criança não quer brincar com a outra, tira ele de lado. Quando ele é ridicularizado, isolado, ele tem que intervir, não apenas com disciplina e falar, coloca o fulaninho no grupo, não é isso. Mas com movimentos de inclusão. Da forma que a gente foi citando antes. Como que eu posso incluir essa pessoa? Como que eu posso colocar essa criança que está se sentindo mal e não está se sentindo vista? E uma coisa bem importante, até se não quer verbalizar, mas pensar, olhando para essa criança, eu sinto que você está chateado com seu amiguinho. Esse seu pensamento de entendimento, de compreensão, chega até o aluno. E ele respira aliviado. E nesse movimento, você consegue incluí-lo melhor. E muitas vezes a gente faz o quê? Quando um briga com o outro, pede desculpa para ele. Joãozinho pede desculpa para o Pedrinho. Primeiro que aquele que fez aquilo estava com vontade de fazer mesmo. E segundo que ele nem queria pedir desculpa, ele queria fazer aquilo que ele fez mesmo.
Mas o outro precisa reparar. Lembra que eu falei do equilíbrio? Como que aquele Joãozinho que tomou um soco do outro pode reparar esse erro? Dando um outro soco nele? Lógico que não. Mas o que que ele pode fazer para não se sentir menos? Joãozinho, o que você gostaria de fazer ou falar para ele sobre isso que aconteceu? Joga para ele. Ao invés de a gente falar para tentar acabar com o mal pela raiz, pede desculpa um para o outro, ou dá um abraço de amiguinho. Precisa levar um tempo. O que você acha que isso pode fazer para melhorar essa situação, João? Eu sei que você ficou bem chateado com o soco que ele te deu. E você sabe, né, Pedrinho? Não foi legal isso que você fez. Mas, João, como que você poderia ou falar ou fazer algo para que ele entendesse que não foi bom? Ele vai vir com uma resposta muito bem dada, você vai ver. Mas você precisa experimentar. E precisa acreditar que eles têm respostas que você vai falar, meu Deus, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E olha que realmente eles dão um baile na gente. Porque a gente fala, quantas vezes eu fiz os dois se abraçarem e falar, pede desculpa para o amiguinho, dá um abraço no amiguinho, sendo que se a gente fosse conversar, a gente ia minimizar de uma forma muito melhor esse conflito. Então, a sistêmica traz isso também, resolver conflitos. Tanto resolve que a sistêmica está no judiciário para ajudar nas relações conflituosas aí entre as relações, marido e mulher e tantas outras, né? Então, a sistêmica não está só na escola, não, tá, gente? Não está só na educação. Está na saúde, a gente acha aí pessoas muito importantes falando sobre a saúde, está no judiciário. Então, a sistêmica é algo que está trazendo um entendimento aí para ajudar nas relações das pessoas. E como que pode ser isso na prática? Promovendo dinâmicas em que todos participem, respeitando os ritmos e estilos diferentes. Um fala mais devagar, te dá aquela coisa, fala, meu Deus do céu, acelera, fala mais rápido, né? Aquele que fala rápido demais, você não consegue entender nada. Mas cada um tem a sua peculiaridade, a sua singularidade. Fazer combinados coletivos, em vez de impor regras. Ao invés de a gente fazer no começo do ano aquela listinha, não bater no coleguinha, não pular da cadeira, sei lá, eles, tirar deles. Gente, o que é legal a gente fazer com os amiguinhos? O que não é legal? Então, essas regras têm que sair deles. E não só pensando na educação infantil, isso a gente consegue até no ensino médio. E consegue mesmo. Eu fiz uma live essa semana com uma professora, trouxe informações sobre o trabalho da sistêmica no ensino médio. Então, ela trabalha com o pessoal do ensino médio e com as alunas do normal. Isso está lá no Instagram, depois vocês podem assistir. Deixa eu ver aqui que teve coisas aqui que falaram. É a gente enxergar a criança não enxergar, já deram... Dialogar deixa a criança ser protagonista de sua vida. Exatamente. A gente está dando voz para ela. E você acha que isso não chega para a mãe? Mãe, a professora conversou, chamou o Pedrinho e o Joãozinho, eles brigaram, e ela foi perguntando e conversando com eles o que podia fazer para melhorar isso. E isso tudo, gente, tem mais. Não adianta a gente falar que os pais não vêm na reunião, mas a gente também tem a incumbência de passar tudo isso que a gente faz também para os pais. Como é o nosso trabalho? Porque eu tenho certeza que esse grupo também de escolas, da escola que está aqui, da Fabi, eu tenho certeza que ele já tem essa visão. E se tem essa visão, precisa também dar ciência para os pais, porque às vezes os pais não sabem de tudo isso que é feito. Então, é importante dar ciência para os pais, porque é isso que faz os pais não virem até a nossa escola com 4 pedras na mão. Quando eles tomam ciência e sabem tudo o que está acontecendo.
Então, é obrigação nossa passar? É sim. Dá trabalho? Dá sim. É fácil? Não, não é. Tem que programar reunião, tem que fazer dinâmica, papapá, mas tem que fazer. Porque eles precisam entender que a gente quer fazer bem feito. Eles falam, não gostei. Peraí, o que aconteceu? Não gostei da sua atitude. Quem fala isso? Ah, eu não gosto de escrever, eu gosto de falar. Então, eu ensino as minhas crianças a falar um para o outro. Eu não gostei da sua atitude, doeu, machucou. E Muito, estou exatamente. ensinando eles a falar, sinto muito. E se não for do coração, elas reclamam. Eles Uhum, falam, fulano, não foi do coração. Eu falo, tem que falar, sinto muito do coração. exatamente. Porque a desculpa, quando a gente fala desculpa, a gente põe a culpa no outro. O outro é obrigado a desculpar ou não. Ele foi realmente, ele teve o seu grau de importância naquele evento. Então, eu sinto muito pelo que aconteceu, porque ele já fez a besteira. Então, ao invés de pedir desculpa, eu sinto muito. Como diz, eu sinto pelo que fiz, não farei mais. Então, perfeito isso, né? Quando eles falam, não gostei da sua atitude, faz o outro pensar. Faz, e é ótimo, porque eu não gostei da atitude, também mostra que foi uma atitude errada, e não a pessoa errada, né? Ele agiu errado, sim. Eu não gostei da sua atitude. E isso, assim, tanto falar para alunos, entre os alunos, como nós, para os nossos adultos. Falar com toda a educação, com toda. Olha, não gostei disso que aconteceu. Sua atitude não foi legal. Eu imaginei que fosse diferente. O que você acha se fosse assim? Nós somos adultos também. Então, temos que saber falar também com o outro. Aí a Fabi colocou, temos sim, sempre conversamos muito com as crianças, ouvimos elas e sempre nos comunicamos com as famílias também. Ai, que legal. Muito bom. Fazer combinados coletivos, que eu já falei, evitar rótulos e apelidos que enfraquecem o sentimento de pertencimento. Eu tenho certeza que isso vocês não fazem, logicamente, para criança, a gente sabe disso. Mas, às vezes, bem só às vezes, bem pouquinho, mas pode acontecer da gente, por exemplo, numa sala dos professores. E se a gente está falando das percepções, mesmo sendo na sala dos professores, onde aquela criança não ouviu, aqueles pais não ouviram, mas lembra que chega até a criança. Então a gente tem que se ponderar no que fala. Mesmo que seja um apelido, talvez carinhoso, mas que talvez não seja legal. Então, evitar isso, para que não chegue lá no outro de uma forma torta. O educador sistêmico entende que o conflito faz parte do conviver, e faz mesmo, porque não existe convivência se não tem conflito. É assim como o caos e a ordem. Todo progresso só existe porque tem o caos e logo em seguida a ordem. Toda guerra só existe para que depois as coisas melhorem, mesmo que muitas pessoas paguem por isso. Então, todo conflito faz parte da convivência. Ele não evita, o educador sistêmico não evita, mas ele acolhe, ele escuta, ele transforma. O educador sistêmico é transformador. Não é uma pessoa que tolhe, que colhe, que corta da raiz. Ele realmente transforma. Cada desentendimento é uma chance de ensinar empatia, escuta, autorresponsabilidade, e por aí vai. E na prática, isso, em vez de punir, convidar os alunos para refletirem, como a Andrea falou. Exatamente. O que causou? Como foi isso? Fazer perguntas que ampliem a consciência. Como você acha que o outro se sentiu com isso? O que poderia fazer de diferente? Joga para eles. Ajudar a turma a compreender que cada um carrega histórias, emoções, traumas. E aí reage de forma diferente também. Se eu tenho isso na minha família, se eu passei por situações, aquelas crenças, aqueles traumas, aquelas coisas boas me fizeram cristalizar a pessoa que eu sou.
Então, eu vou rebater do jeito que eu aprendi. Então, como eu vou descobrir para onde o aluno está olhando? É aquela pergunta que acho que a Ana Paula fez no começo. Como que eu vou descobrir? Você não precisa descobrir, você primeiro precisa somente olhar para além do que está sendo visto. Você não precisa olhar só para a indisciplina, para a hiperatividade, para a apatia, para o desinteresse. Olha para além de tudo isso. E quando a gente olha para além de tudo isso, o aluno está sendo visto, sim. A família está sendo vista, sim. Então, eu devo olhar só para o outro? Não. Eu falei no começo, eu olho primeiro para mim. Aí eu olho para o outro. E nessa troca de olhar para mim e olhar para o outro, existem os movimentos por amor. E esses movimentos por amor, a gente trabalha também num outro modo. Então, essa troca, ela é efetiva. E ela é por toda a vida. Não é uma coisa que a gente fala assim, é agora, está acontecendo só durante esse ano que vem não vai acontecer. Não, vai continuar acontecendo. Deixa eu só ver como que a gente está aqui. Então tá bom. Então, no finalzinho, que depois eu quero ir para o último exercício sistêmico. E aí, o que a pedagogia sistêmica pode nos ajudar? Quais são os benefícios dela? Como eu já disse desde o começo, o autoconhecimento. Primeira coisa, eu vou olhar para mim, como a gente está fazendo agora. Nós estamos aqui desde as 7h30 olhando para nós. Entendendo como a gente faz o nosso trabalho, a nossa ação na nossa família. Então, a gente olha para a gente. A gente melhora nas relações, porque uma vez que eu olho para mim, entendo um pouco de mim, das minhas raízes, e olho para o outro, eu melhoro na relação. Não tem como ser diferente. Não tem como você entender tudo isso, interiorizar e continuar se relacionando mal com o outro. Não tem como. Resultados no trabalho educativo. A criança, o aluno, é acolhido e ele se vincula mais facilmente com o educador. E o que acontece? Aprende. Então, muitas vezes, até aquela criança não está aprendendo, e a gente fala, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou ensinando errado? O que está acontecendo? Talvez você só não está vinculado efetivamente com essa criança. A hora que você conseguir vincular e enxergar essa criança, pode ser que vire uma chavinha nela, que ela se abra para aprender. Ou que ela se abra para deixar de fazer o que ela estava não conseguindo fazer. E a hora que a criança é vista, quem é que fica muito feliz com tudo isso, além da criança? Os pais. E a hora que os pais ficam felizes, o que acontece? Eles participam ativamente da escola. Porque elas estão sendo aceitas verdadeiramente. E aí elas acessam a escola com facilidade. É como se fosse a segunda casa delas. E também integração entre as equipes, né? Equipe gestão com docente, gestão com funcionários, nos todos os sentidos. Quando encontramos o nosso lugar, cada um tem seu lugar. A gente não quer roubar o lugar do outro. Eu faço a minha parte, o outro faz bem a parte, e aí a escola anda, a escola engrandece. E quem ganha com isso? Criança e pais. Tudo bem? Para a gente poder fechar esse encontro. Que bom que vocês estão gostando. Vamos fazer um exercício sistêmico bem gostoso, para a gente olhar, finalizar essa noite do Dia dos Professores, 15 de outubro, olhando para nós. Vamos fazer isso? É possível vocês abrirem as câmeras, gente, ou não? Eu sou pidona mesmo. Mas aquela coisa de professora que quer olhar os alunos. Será que é possível ou não? Ninguém está abrindo, gente. Então, vamos lá?
Primeira coisa para a gente... Ah, agora sim! A Roberta está aí, a Fabi, a Gabriele, agora sim, a Valéria, a Eli. Ah, então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer esse exercício sistêmico? Todo exercício sistêmico, a gente vai trabalhar o nosso interno, as nossas percepções. Então, para isso... Oi, Suzete! A gente vai trabalhar... Oi, Cili! Agora sim, eu vejo vocês agora. Antes eu não estava vendo. Agora eu vejo. O que a gente vai fazer? Pezinhos, se possível, pezinhos bem plantados no chão. Respira fundo. Coloca as mãos nas coxas. Quem quiser, fecha os olhos. Quem não quiser, não precisa fechar. Respira fundo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira e solta. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos, pode fechar. Se achar que não quer, tá tudo certo. Respire profundamente e sinta o peso do seu corpo sendo sustentado pela terra. Como se a gravidade pudesse puxar os seus pés para o centro da terra. Se sinta leve. Não pense em nada agora. Só escute a minha voz. E sinta o pé bem pesado, como se a terra estivesse puxando ele para baixo. Esse é o primeiro passo para a gente estar aqui com consciência, presente, inteira, no aqui e no agora. Agora, quero que você se lembre de uma criança ou de um grupo de alunos, como você preferir, que mais te desafia. Aquele que realmente te desestabiliza. Se você achar melhor fechar o olho para conseguir imaginar e relembrar dessa criança, pode fechar. Pense nessa criança ou nesse grupo de alunos, mas pense sem julgamento. Só observe. Traga essa imagem para o seu coração. Olhe para ele ou para eles e só observe, sem julgar, sem querer entender. Agora se imagine diante dessa criança ou desse grupo. Como está o seu corpo? Como estão as suas sensações internas? Seu coração está acelerado? Está leve? Como está o seu corpo, a sua postura? Como está a sua energia ao olhar para eles? Tente perceber como você está. Se você está à frente deles, se você está acima deles, olhando para baixo, ou se você está ao lado, junto. Apenas observe. Você está bem do jeito que você está com ele? Você gostaria de estar de alguma forma em outro lugar? Se sentir que esse aluno está muito à sua frente ou acima, dê um pequeno passo para trás. E a hora que você der esse passo para trás, respire e encontre o seu verdadeiro lugar de professora. Apenas o seu lugar de educadora, aquela que mostra o caminho, mas respeita o tempo do outro. Agora, olhando para essa criança ou para esse grupo, repita em silêncio ou em voz baixa, mesmo se ele te desestabiliza. Olha para ele e diz: eu vejo você. Eu vejo o seu esforço.
algo você quer me mostrar. E eu vejo você. Eu não preciso descobrir o que é, simplesmente eu preciso ver você. Eu vejo o seu limite, eu vejo os meus limites, eu vejo o seu desejo de aprender, e eu vejo o meu desejo de ensinar. E eu respeito o seu caminho, a sua história e o que te trouxe até aqui. Eu vejo você. Quando você fala isso, como que ele fica em relação a você? Algo muda dentro de você? Porque se alguém tem que mudar, esse alguém é você. A hora que você muda, talvez ele muda também. Agora coloca uma das mãos sobre o seu coração e diga para si mesma: eu ensino o que eu sei, o que eu recebi, mas também um pouco mais além, o que eu escolhi e aquilo que eu acredito. Quando eu me conecto a tudo que eu recebi e agradeço, eu transbordo com amor e consciência. Então agora, para que a gente consiga transbordar tudo que a gente recebeu também, hoje, melhor do que nunca, a gente precisa voltar o nosso olhar interior para todos aqueles que te trouxeram até aqui. Lembre de cada um, a começar pelos seus pais. Eles te trouxeram até aqui. Se não fossem eles, você não estaria aqui hoje. Pense nos seus professores, desde a sua infância, mas vai passando como uma televisão que passa todos muito rapidamente. Se você lembrar da educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, seus professores atuais, seus mentores, colegas que contribuíram para também você chegar onde chegou hoje. E olhe para todas essas pessoas. Foram muitas pessoas que passaram por você e que contribuíram para o que você é hoje. Então, respire agora com o coração cheio de gratidão e diga internamente: eu agradeço aos que vieram antes de mim. Agradeço primeiramente aos meus pais. Se tem também algo que você acredita maior, também eu agradeço a Deus, não sei vocês, mas eu agradeço aos meus pais pela vida, agradeço aos meus professores, aos mestres, pelos aprendizados que me formaram. E recebo o que me foi dado e me coloco a serviço da vida através da minha prática como educadora. Eu faço o meu melhor. Sinta essa força que vem dessa gratidão, como ela sustenta o seu caminhar. Respira fundo e coloca outra mão sobre aquela mão do seu peito. E num movimento de reverência, abaixa sua cabeça, quem tiver à vontade para isso, e agradeça a todos que vieram antes e te fizeram ser o que você é hoje. Respira profundamente, solta o ar pela boca e aos poucos vão abrindo seus olhos devagar,
observando como está seu corpo agora, porque não é sobre controlar o outro, mas sobre estar inteiro naquilo que fazemos. Porque quando a gente, enquanto educador, encontra o nosso lugar, o aluno também encontra o dele. Tudo bem? Geralmente, os exercícios sistêmicos ficam para nós. A gente não precisa trocar, informar, falar como foi. É algo que a gente sente. Cada um sente de um jeito. Tem gente que se abre para sentir, tem gente que ainda não se abre, acha que não quer e está tudo bem. Cada um faz como acha que tem que fazer. E sobre a aula de hoje, isso vocês podem falar se alguém gostou, não gostou. Isso pode abrir para poder trocar. Como vocês, era o que vocês estavam esperando, não era o que. Diga, Eli. Eu sempre tagarela, né? Boa Não, noite pode a falar. todos. Eu gosto da troca. Boa noite, minha querida. Diga. Acompanhando a sua aula, que é sempre maravilhosa. Deixa eu tirar minha mãozinha. Eu vou falar uma experiência que aconteceu esse ano na escola. Desculpem. As professoras do minigrupo. Minigrupo é a turminha entre 2 aninhos. Tem criança que está chegando a fazer 3 anos no decorrer do ano. As professoras pediram para as famílias fazerem uma carta falando sobre como foi a descoberta da maternidade, e o que eles desejavam, esperavam para a vida da criança. E aí, cada dia era lida, são 12 crianças na salinha, então cada dia era lido a cartinha de uma criança. E ao final da leitura, a professora, como escriba, fazia o registro do que a criança sentiu e o que ela gostaria de falar para a família. E aí era muito, muito lindo essa troca. E na reunião de pais, as famílias receberam as cartinhas das crianças e viram um vídeo da emoção das crianças recebendo esse presente e devolvendo o presente. Então, é o que você disse, né? Às vezes nós não sabemos, mas nós já temos ações sistêmicas. Desenvolvemos muitas coisas sistêmicas e não sabemos que já fazemos e já trabalhamos desta forma. Então, quando encontramos um grupo, fica tudo tão natural, assim, tão natural não, né? Mas assim, nossa, gente, me achei, me encontrei, aqui é meu lugar. E é encantador esse tipo de ação. Foi excelente, mais uma vez, esse nosso encontro. E nessa ação que nós estávamos fazendo agora, eu me remeti aos meus grupos pequenos e eu me remeti ao meu grupo de criança grande, que eu trabalho agora, né? Como diretora, eu tenho 50 pessoas, que de vez em quando eu chamo de crianças, né? Porque são todas crianças grandes. Então, a cada palavra que você trazia, eu me remetia ao tempo que eu era professora de creche, e agora que eu sou professora dessas professoras e das outras equipes.
Coração Exatamente. leve, a certeza do trabalho, a certeza que é um caminho árduo, mas que estamos desenvolvendo um dia após o outro, né? Exatamente. Vamos Exatamente. caminhar para que um dia... Isso é bem... Não, pode falar, termina, que depois eu falo. Termina. Só vou terminar. Vamos caminhar na consciência de que é eterno, não tem um fim, Uhum. na certeza de que a sabedoria é aprender com todo mundo e que ninguém é dono da verdade. Cada um tem a sua verdade, mas o respeito e o amor universal é o que rege. Muito obrigada. Que lindo, é isso mesmo, Eli. Muito bom o que você falou, exatamente. Eu, na verdade, até você fechou com uma coisa tão linda, né? Que tem algo maior que rege tudo isso, e que realmente é isso que você falou, é o amor, né? Não tem como a gente mudar de figura se não olhar dessa gente, dessa forma, realmente. É um olhar que nos amplia enquanto pessoa, né? E que nos faz uma coisa que eu ia falar isso. O seu que você falou, dia após dia. E não vai ter um fim, né? Talvez nós, com essa turma que você... Porque a Andréia, a Eliane, elas foram de uma turma do curso. E a gente percebe que elas continuam estando presentes porque é algo que elas estão conseguindo aplicar realmente na escola, né? A Eliane sente na pele como gestora, ela é diretora, a Andréia como aluna. E a gente continua isso na nossa comunidade, porque depois do curso, que eles são em 6 encontros, após isso, também as pessoas continuam na comunidade sistêmica. A gente tem encontros ao mês, um encontro ao mês. E a gente trabalha isso, né? As nossas conversas, nossas percepções. Eu estou com umas ideias bem legais de trabalhar na comunidade agora só percepção. Então, para além das teorias, trabalhar só a percepção. Então, estou com uma ideia bem legal para a gente começar, não sei se agora já ou só para o ano que vem, mas na comunidade, ao invés de aula, ser encontro só de percepção, com muita dinâmica. Então, é isso, gente. O curso realmente ele traz aí um respaldo de olhar para si, olhar para o outro, trabalhar a relação professor-aluno, educador, trabalhar pais e filhos, também a gente olha muito para isso, para no final de tudo, o último módulo é encontrar o nosso verdadeiro lugar. Então, é um trabalho que a gente passa por 6 encontros, e a última turma agora, desse ano, que é a T9, que vai começar agora dia 29, ia começar dia 22, mas por uns ajustes vai começar dia 29. Quem tiver interesse, a gente pode conversar depois, no privado. E essa última turma não vai ser quinzenal, vai ser semanal. Então, vão ser todas as quartas, durante 6 quartas-feiras, para a gente fechar, aí, em final de novembro, esse curso de pedagogia sistêmica. Então, depois, quem tiver interesse, a gente conversa. Ok? Fabi, diga, Fabi. Então, Feliz boa de você estar noite, aqui, feliz de só você ter trazido todo que mundo. bom. A gente tentou, algumas profs não conseguiram participar, né? Mas só gratidão por esse encontro, né? Acho que a gente agregou bastante conhecimento. Na nossa escola, a gente te ouvindo falar já imaginava assim algumas coisas que a gente já faz lá, né? A questão da escuta da criança, do conversar, desse contato com os pais, né? Com as famílias. E tem coisas que também a gente vai estudar também para começar também a colocar em prática, né? Sim, Que tudo é conhecimento, sim. né? Então, agradecer, né, que foi muito válido, né? Acho que as nossas profs ali, até a Roberta estava com a bebê ali ouvindo, né? Achei muito Eu vi, a legal, Roberta assim. estava com criança. É, Isso, tinha mais uma isso. também com criança. A E a minha dormiu, Roberta graças a Deus. 7h30 estava capotada. estava Mas, dormindo, assim, eu vi. agradecer que a gente agregou bastante conhecimento, né?
E Que também bom. pedir, né, caso a aula fique gravada, se a gente consegue compartilhar com as profs Vai que ficar. não puderam Vou, estar. vou- A nossa Diri também não pôde, que ela tinha um outro compromisso, né? Ela se inscreveu, mas de última hora surgiu. E agradecer. sim. Muito obrigada pelo conhecimento, né? Sempre bom. Eu que agradeço aí a presença de você, da sua equipe, né? E quem realmente esteve vai assistir no gravado, sim. Eu vou depois colocar lá no nosso grupo. E para vocês poder passar isso adiante, sim. E a gente, se alguém quiser depois conversar também, pensando no curso, até inclusive no grupo, tá? No grupo escola, a gente pode até pensar num valor diferenciado, a gente pode pensar nisso também, Ótimo. tá bom? Mas por Tá hoje, bom, então. fico muito feliz de ter vocês aqui, fiquei bastante contente. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Tá tudo certo? Tudo bem? Tudo Obrigada, certo. gente. Foi muito Uma bom gratidão mesmo. ter vocês por aqui. Fico bastante feliz por vocês aqui. E é isso. A gente vai se falando, estamos no grupo e vou colocar amanhã lá essa aula gravada para vocês, tá bom? Grande beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau, queridas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.